Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a exigência do exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, previsto no Estatuto da Advocacia. Mas o julgamento do STF não convenceu o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que apresentou um projeto revogando o item que obriga a aprovação no exame de ordem para o exercício da advocacia. O deputado está aqui com a gente e explica as razões que o levaram a apresentar o projeto. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, quais foram as razões? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e dizer o seguinte: as razões são muito simples. Não é que eu não me conformei com o resultado da decisão do Supremo. É que eu entendo que nós temos que mudar a lei mesmo. Eu estou atacando o dispositivo legal que foi criado em 1994 para aqueles que se formaram depois de 1994 serem obrigados a prestar um exame de conselho de classe. Veja bem, a gente não pode estabelecer um privilégio que uma única categoria profissional, um único graduado em uma universidade, de um tipo de curso, tenha que prestar um exame para validar a sua profissão. A argumentação da OAB. A argumentação que é muito importante o advogado, que pode causar muito mal à sociedade se não for um advogado qualificado segundo os padrões da OAB. Só que a minha pergunta é a seguinte: em primeiro lugar, cabe ao governo federal estabelecer o critério de qualidade do ensino superior. E ele tem que fazê-lo. Em segundo lugar, quem pode fazer mais mal a um ser humano? Um médico, por exemplo, que não tem que submeter a um conselho de classe, que faz cirurgia, cuida da sua vida, um engenheiro que constrói o prédio onde nós estamos, um arquiteto que o projeta, ou um jornalista até que lida com a nossa honra, qualquer um não tem a mesma importância com o advogado. Então, porque só uma profissão eu tenho que ter a obrigatoriedade de um exame de conselho de classe. E outra coisa, eu pego o financiamento estudantil, do FIES. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou poder exercer minha profissão para poder pagar esse financiamento? O que faz com essas pessoas que estão devendo esse dinheiro? Então, nós estamos vendendo um sonho. E o que é pior, quem defende esse exame, as pessoas que o defendem, que pregam esse exame, são aquelas que não prestaram o exame para exercer a sua profissão. Que são aqueles que são do Conselho Federal ou dos conselhos regionais da Ordem dos Advogados do Brasil, e simplesmente eles foram formados anteriores a 1994. Então, na época deles, o curso servia, hoje não serve. Porque esse privilégio, na realidade, isso é uma reserva de mercado, é uma atitude corporativista da OAB, visando a proteger o mercado de advogados para que não se tenha mais advogados para competir. E, além disso, tem um outro problema, virou uma indústria paralela. Vocês vejam bem, eu tenho, por acaso, uma filha estudando Direito. O que acontece? Eu pago um curso para ela, preparatório, de R$1.000 por mês. Quase o preço da universidade. Livros custam R$150, R$200. Tem livro de primeira fase e livro de segunda fase. O exame são em 2 fases. E o que acontece? Tem apurador da prova, escrutinador, que ganha o dobro para reprovar. Ele tem um prêmio para reprovar o aluno. E o critério é altamente subjetivo. Então, quem é o OAB, que é isso, ele ganha o dobro para reprovar. Ele ganha X reais para aprovar e 2 vezes X se reprova. Por cada prova que ele corrige. Que é um critério da OAB para estimular a reprovação. Porque eles não querem ter mais competidores no mercado. Então, quem é a OAB para determinar aquilo que um cidadão que estudou, que tem um sonho, que entrou na faculdade, prestou um vestibular, cursou um curso superior, achando que quando saísse desse curso, ele ia ter direito de exercer a sua profissão. Eu sou economista, cursei meu curso, pude exercer minha profissão. Agora, se eu tivesse buscado o curso de Direito, não teria esse direito? Por quê? Por que essa diferença? Deputado Eduardo Cunha, além disso, antes de vir para a entrevista, a nossa produção levantou aqui algum material, tem um material do UOL, não tem aqui a assinatura, mas provavelmente deve ser do Hélio Gaspari, se não me engano, em que ele fala aqui que a OAB se tornou uma instituição milionária e as suas contas estão longe da vista do poder público. Veja bem, além disso, ele critica esse texto publicado pela Folha. O UOL fala de denúncias de fraudes no exame que os bacharéis são obrigados a prestar. E isso a gente lê nos jornais, realmente. De vez em quando a gente está vendo fraudes nesse. Veja bem, a Constituição da Ordem dos Advogados do Brasil é uma semelhança de uma autarquia, só que ela não tem fiscalização do Tribunal de Contas da União. Segundo lugar, ela não tem eleições diretas, a eleição é indireta. Até o 5º constitucional, que estabelece que na carreira do magistratura você tem um 5º que é oriundo da advocacia, quem escolhe é um seleto grupo, não são os advogados que vão para voto para escolherem quem será o seu representante.
É uma entidade corporativista, é uma entidade que defende privilégios, detém privilégios próprios, são recursos milionários. Esse curso tem uma taxa de inscrição de R$200. A indústria, como eu falei aqui anteriormente, que vive em função desse curso, é simplesmente cursos preparatórios, que chegam os professores, eu tenho que fazer uma lavagem cerebral para você poder passar nessa prova. Vai ensinar a profissão. Eles querem avaliar o que o governo determinou como é um curso. Se tem curso ruim, o governo tem mecanismo para poder avaliá-lo. Como tem o Enem para o curso médio, tem o ENAD para o curso superior, o governo pode criar mecanismos de avaliação e de acabar com esse curso. Agora, deputado, há muito tempo, eu me lembro que não é de hoje, essa grita contra o exame de ordem. E não acontece nada. Não, mas eu tenho certeza que vai acontecer. O que faltou foi uma mobilização, essa mobilização está sendo feita. O que aconteceu é que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil foi no Supremo Tribunal Federal e acusou esta casa de ser um pântano. Quando ele disse que o Congresso era um pântano, chamou a atenção sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. É um fato, chamou a atenção. Então nós fomos verificar que o pântano está lá, não está aqui. Então ele não tem autoridade moral para querer dizer que esta casa é um pântano. Então, por causa disso, é que o Congresso, de uma maneira geral, tomou consciência dos problemas da Ordem dos Advogados e, consequentemente, agora está resolvendo combatê-los. Passou a ter um projeto aqui de eleições direta para a eleição da Ordem. Eu entrei com um projeto para ter eleição direta no 5º Constitucional. Eu entrei com um projeto também para que tivesse a ficha limpa entre os membros da OAB, porque eles são autores do projeto Ficha Limpa, mas não aplicam a ficha limpa para a eleição dos seus membros. Então, é preciso que a gente aprenda a contestá-los a partir de agora. Não temos que mostrar, na realidade, que as contas dele são uma caixa preta, onde vai esse dinheirão todo que eles arrecadam? Esse dinheiro do curso, o que gera de benefícios paralelos? Aquilo é uma caixa preta que precisa ser aberta. Então, o fim do exame é uma forma da gente começar a abrir a caixa preta. Agora, a OAB, como a ABI e outras instituições desse tipo, algumas delas bastante já centenárias, se abrigam debaixo digamos assim, desse guarda-chuva da tradição, etc., etc., e, de certa forma, não estão sujeitas, digamos assim, ao regime ordinário a que todas as outras instituições também estão. Elas deveriam, só que a OAB, ao contrário de todas as outras, é a única que estabelece um exame para você dizer se você pode ou não ingressar dentro dela. As outras, basta me graduar, apenas com o meu diploma universitário eu vou e me registro. Pago a anuidade normal de manutenção, isso faz parte do processo. Agora, não é a única que estabelece se eu posso ou não entrar. Que direito ela tem para isso? Agora, deputado, junto às autoridades da área educacional, seria interessante também um trabalho no sentido do aperfeiçoamento dos cursos de direito. Pelo que se sabe, eles andam muito mal no Brasil. Isso, eu acho que, de maneira geral, o curso superior precisa ter uma mudança, uma estruturação, um endurecimento de regras e até de acesso. Isso é uma outra discussão, e eu sou partidário dessa discussão. O Brasil é um país que facilitou muito a vida de ingresso em curso superior. Certamente deve ter muitos cursos de direitos ruins, mas também deve ter muitos cursos de economia, de administração, de jornalismo, de engenharia, de medicina ruins. É preciso que o governo haja equanimemente. Não se pode ter apenas um conselho de classe que diz o seguinte: o governo é incompetente para poder regulamentar os cursos. Então, eu vou regulamentar em substituição ao governo, que é isso que a OAB diz. E, para isso, ela cobra e, para isso, ela tem uma indústria derivada. Então, ela não tem esse poder. O governo tem que exercer o seu poder, sim, endurecer os cursos, controlá-los e até desqualificá-los. O que não pode é a OAB querer substituir o governo, substituir o poder e dizer quem pode ou não exercer a profissão se o sujeito foi e se habilitou numa faculdade que foi credenciada e autorizada pelo governo. É um absurdo isso. No finalzinho, uma provocação. O portal IG o acusa de ter se voltado contra a prova, está escrito aqui, depois de a OAB, em 2011, vetar o seu nome para a relatoria do novo Código de Processo Civil. Tem fundamento isso? Em primeiro lugar, o OAB não pode me vetar em nada, porque o OAB não faz parte do parlamento. Eles querem sempre se titular mais. A razão pela qual, não só eu, como todos os parlamentares nessa casa, estão revoltados com a OAB, foi a acusação que o seu presidente fez que essa casa é um pântano. E isso realmente facilitou muito a tramitação desse projeto. Então, a partir daí, nós fomos verificar quem é o verdadeiro pântano. E é por causa disso que esse projeto ganhou força e é por causa disso que ele será aprovado. Deputado Eduardo Cunha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Você de casa, obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço e até a próxima.
Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta sobre a situação da educação universitária no Brasil. Ele pretende me formar em filosofia, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, mais hoje em dia em ética profissional. Ele se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kfouri, Cortina de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros, moldaram a seus modos da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, velho. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, já vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente, quando o professor falava uma besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão, tá certo? Então, o segredo é o seguinte, não tem fórmula mágica, você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, eu quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Fala, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, vamos falar em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Não, professor, isso é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá, edição, parte. O pessoal achava ruim. Eles acharam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisas que eles jamais iam ler na vida. Aí comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos, né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando... Bom, está na pauta do Supremo Tribunal Federal dessa quarta-feira a análise da constitucionalidade do exame de ordem da OAB. E já há mobilização em várias redes sociais, inclusive no Twitter, uma promovida pela ONG Brasil No Corrupt, que está promovendo um tuitaço hoje a partir das 8 horas da noite, com a hashtag STF contra o exame da OAB. E eu convido todos aqueles, né, que se interessem pelo assunto, que participem desse debate, conheçam, né, os argumentos, né,
não só dessa ONG, mas como de várias outras personalidades, que buscam aí fazer justiça, pelo menos com esses bacharéis em direito. E nessa ação que o Supremo julgará, já há um parecer prévio da Procuradoria-Geral da República defendendo a inconstitucionalidade desse exame. Portanto, não é mais o deputado Bolsonaro, não é mais o movimento de bacharéis em direito, agora é o Procurador-Geral da República sustentando a inconstitucionalidade desse exame, especialmente por duas funções, por duas causas, né, dois motivos. Um deles é o vício formal, que hoje o exame de ordem é regulamentado por uma portaria da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade privada e que está, no entendimento da PGR, usurpando uma função constitucional privativa do Presidente da República. A Constituição é bastante clara ao dizer que o início do processo legislativo, com relação à regulamentação de profissões, é atribuição privativa do Presidente da República. Portanto, é um projeto que tem que ter início no Poder Executivo e tem que ter a aprovação no Congresso Nacional para passar a ter um poder amparado na Constituição. E isso, definitivamente, o exame de ordem não tem. E o outro pilar desse parecer elaborado pela PGR diz respeito a algo que me parece bastante claro também, que é a restrição, o impedimento que esse exame de ordem impõe ao livre exercício da profissão. Isso me parece óbvio, portanto, há base legal para que os ministros do Supremo entendam que esse exame é inconstitucional. E uma curiosidade, nenhum dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal passou pelo exame de ordem para exercer a advocacia ou para estar hoje como um membro da mais alta corte do nosso país. E a gente sabe, né, que na realidade esse exame de ordem ele não é criado para fazer esse controle de qualidade dos advogados. Ele é criado para fazer uma reserva de mercado. Isso sem falar na questão financeira, né, que são milhões e milhões arrecadados todos os anos com os exames promovidos pela OAB, né, em que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, cada bacharel paga R$200 para fazer essa prova, né, e muitas vezes paga 1, 2, 3 ou mais vezes até conseguir passar. E não acho justo, porque é uma pessoa que passou 5 anos numa universidade estudando, muitas vezes numa universidade particular, que não é barata. Ele passou por uma universidade que tem autorização do MEC para funcionar, cujo curso de Direito é reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, já fica aí a primeira polêmica, se tem autorização, como é que a OAB vai dizer se o curso é bom ou não é? Se ele tem autorização é porque a pessoa pode fazer aquele curso que está afiançado pelos critérios legais do nosso país. Uma pessoa passou 5 anos estudando. Esse candidato passou por 2 anos de prática forense. Esse candidato teve que passar por centenas e centenas de horas de atividades extracurriculares obrigatórias, assistindo palestras, assistindo audiências nos fóruns, participando de seminários. E, para o final de todo esse sacrifício e dedicação e custo de tempo e de dinheiro, vir a OAB, uma entidade privada, dizer se ele pode ou não exercer a advocacia. Isso me parece um grande absurdo. A gente tem que acabar com esse mito de que o exame de ordem mede quem é um bom ou mau advogado. Definitivamente não mede. Tanto é que esse exame começou a valer a partir de 1994. E os maiores juristas do nosso país sequer passaram por esse exame. E pior, vários daqueles que já passaram por essa prova, que possuem a carteirinha vermelha da OAB, são aí autores dos mais variados desvios de conduta e absurdas aberrações jurídicas dos tribunais, e a gente não vê a OAB tomar qualquer providência com relação a isso. Então, eu acho que é um momento de refletirmos sobre isso. O curso de Direito é o único em que o bacharel formado tem que se submeter a um exame como esse para poder exercer a sua profissão. Isso tem que acabar. Tá? E eu espero que o Supremo tome uma decisão sensata, que o Supremo preserve a nossa Constituição,
e declare a inconstitucionalidade desse exame. Porque, sem dúvida alguma, ao aumentarmos ou darmos oportunidade de todos esses profissionais trabalharem, nós teremos efeitos obrigatórios que acontecem em qualquer área onde há concorrência. Esse é o medo da OAB, o aumento da concorrência. Porque onde há concorrência, há tanto a elevação na qualidade dos serviços prestados, como uma queda também no preço cobrado por esses serviços. Então, fica aqui para reflexão, as palavras, e eu espero, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal faça justiça para com esses mais de 100 mil bacharéis em Direito que querem trabalhar e que precisam trabalhar para sobreviver e são impedidos por uma entidade privada que tem usurpado a legitimidade do Congresso Nacional no tocante à regulamentação de uma profissão. Direto ao assunto. Um oferecimento... Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores. Olá! No início de julho, o Dr. Rubens Teixeira foi ao Palácio do Planalto e à Câmara dos Deputados entregar uma carta que defende o fim do exame da OAB. Rubens, por que você fez questão de ir à Câmara dos Deputados para entregar essa carta, assim como ao Palácio do Planalto? Eu fui na Câmara dos Deputados entregar a carta porque lá estão os representantes do povo eleitos. E os deputados, e certamente os senadores também no segundo momento, eles estarão deliberando sobre um projeto de lei que visa extinguir o exame da OAB como requisito para exercer a profissão de advogado. O argumento largamente utilizado para defender o exame da OAB é que esta avaliação serve de instrumento de qualificação da advocacia. Isso porque muitas faculdades formam profissionais sem qualificação adequada para exercer essa profissão do advogado. Qual é a tua opinião sobre isso? O MEC, ele autoriza o funcionamento das faculdades. As faculdades, cumprindo as regras do MEC, se estabelecem. A OAB, ela fiscaliza os escritórios onde os alunos fazem estágio. A OAB também participa no final da formação do curso de Direito. Professores, que são mestres, doutores em Direito, muitos juízes, desembargadores, promotores, defensores públicos, advogados e tantos profissionais do mundo jurídico, lecionam, exigem dos alunos, em provas e trabalhos, os alunos cumprem os requisitos estabelecidos pela faculdade e as avaliações feitas pelos professores, que estão de acordo com o que a OAB fiscaliza com relação ao estágio e com relação ao que o MEC estabelece de normas. Depois, achar que tudo isso é uma grande fraude, é uma grande enganação em que MEC, faculdades, OAB, professores, todos fazem parte de um sistema para tirar dinheiro do aluno. E no final, ele se forma, mesmo que cumpriu todas as regras, sem condição de exercer a profissão para o qual ele se formou. Será que isso é uma grande fraude? Eu não acredito. Mas então, onde é que está essa fraude? Está no argumento utilizado por aqueles que dizem que o profissional que se forma cumprindo todos os requisitos não teria condição de exercer a profissão. Por que, Rubens, você abraçou essa causa pelo fim do exame da OAB? Eu abracei essa causa porque, depois de a OAB repetir muitas vezes esta ideia de que alunos se formam em algumas faculdades não têm condições de exercer a profissão de advogado, criou-se uma situação muito difícil para aquele
bacharel que não consegue passar no concurso, porque aí já tem a pecha de ser um despreparado. Então, criou-se um consenso que o desespero desses bacharéis não se justifica, porque eles não são advogados, porque não passam na prova. E se fosse a forma adequada de se avaliar o bom profissional, a OAB seria coerente. Veja como a OAB não é coerente. Para o advogado exercer a profissão de profissional liberal, que ninguém é obrigado a contratá-lo, ela aplica um concurso. E para o advogado que vai ocupar a vaga de desembargador pelo 5º Constitucional, que são aqueles desembargadores indicados pela OAB, ela não aplica a prova. Isso mostra que essa incoerência de que para um profissional liberal precisa de prova e para um cargo público de alta relevância e que o cidadão não tem escolha de dizer, olha, não quero que meu processo caia na mão daquele desembargador, para esse cargo não há prova. Por quê? Porque os fins esperados pela OAB justificam os meios utilizados por ela. A OAB também alega que tem muito advogado na praça. A OAB não fala isso de forma clara, só diz que tem muitos bacharéis, que no Brasil tem muitos advogados. Esse é o pior argumento que pode ser utilizado. Deixa o mercado para a gente e nós vamos proibir o ingresso de novos profissionais no mercado. Isso é um insulto à Constituição Federal, que diz que o exercício da profissão é livre. Será que estão com medo da concorrência? Se tem profissionais demais no mercado, é uma circunstância de mercado. Mas, na verdade, esse argumento de que existem advogados demais no mercado, esse argumento da OAB, é um argumento que a OAB não coloca de forma clara, porque não é um argumento verdadeiro. Não me venha com números comparando com outros países, porque as circunstâncias de outros países, o cenário social, econômico, político de outros países é diferente do nosso. Os médicos, dentistas, engenheiros, eles também precisam prestar um tipo de exame parecido nas suas entidades corporativas? Não, não precisam. Agora, uma prova como a OAB, ela afere a qualidade de um bom profissional? Não. Não, por exemplo, o advogado tem que saber falar bem em público, porque ele tem por obrigação, em determinadas situações, fazer a sustentação oral. O exame da OAB afere a capacidade que as pessoas têm de falar em público? Existem pesquisas que mostram que tem pessoas que têm um medo de falar em público enorme. E essas pessoas vão lá e passam na prova da OAB. E se essa pessoa, esse advogado selecionado pela OAB, tiver necessidade de fazer uma sustentação oral em um tribunal, não vai fazer. Então a OAB, por essa razão e por outras, sabe que a prova não é um instrumento adequado para aferir a qualidade de um bom profissional da advocacia. Quantos anos tem o exame da OAB? O exame da OAB é aplicado há 18 anos. Nós temos centenas de profissões no país. Se esse exame fosse o modelo adequado, outras profissões copiariam esse modelo e seria aplicado em larga escala, não só no Brasil, mas até no exterior. Se há 18 anos a OAB aplica esse exame, e isso não foi copiado em larga escala, será que a OAB está certa sozinha? Ou todos os demais conselhos reprovaram a metodologia utilizada pela OAB? É lógico que, se as outras profissões estão funcionando bem, e o direito não é a profissão que funciona melhor do que todas, de forma destacada, várias outras profissões funcionam adequadamente no país, é porque esse exame é inócuo. Vamos às considerações finais? Eu gostaria de encorajar aos telespectadores a entrarem no meu site, que aparece embaixo na tela, e lessem a carta que eu enviei ao Congresso Nacional. Ela tem 40 páginas, mas eu preparei um resumo com 5. Se você não puder ler a carta toda, leia pelo menos o resumo. Não vamos deixar que esta injustiça que tem sido feita há anos continue perdurando, porque isto é um consenso que se criou em cima de uma ideia frágil, em cima de uma série de falhas. E outra coisa, é um consenso corporativo. Se você acha que esse problema não é seu, cuidado. Montesquieu nos deu uma dica importante. A injustiça contra um é uma ameaça contra todos. Precisamos de justiça e acabar com esta humilhação, com esse vexame e com esse show de preconceito
que esses argumentos utilizados pela OAB e por aqueles que defendem o exame utilizam largamente. Nós rejeitamos isso e eu convido você a refletir sobre esse tema. Muito obrigada, Rubens. Muito obrigado. Muito obrigado. Direto ao assunto volta na semana que vem. Se você quiser assistir a esse programa e a outros, vai diretamente no canal do YouTube RT, Direto ao Assunto. Deus te abençoe. Vossa Excelência dispõe do tempo de 5 minutos, com mais um, se necessário. Bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria e também uma honra estar aqui. Manifestei há alguns dias a minha preocupação com essa questão a uma integrante do movimento em Brasília. E, para minha surpresa, recebi o convite para participar desta audiência pública. Não imaginava encontrar pessoas tão queridas aqui, como o professor José Geraldo, que infelizmente está defendendo o exame de ordem. Eu vejo essa como uma questão grave. O que um promotor de defesa da infância e da juventude está fazendo numa sessão como essa? Venho apenas trazer a minha contribuição pessoal a este movimento. A minha preocupação pelo grave descumprimento da Constituição brasileira, que vai fazer 20 anos em outubro. E isso tem ligação também com a questão da criança no Brasil. Respeito à Ordem dos Advogados, respeito às posições que defendem este exame. Mas quando nós pensamos no artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir direitos mínimos fundamentais de crianças e adolescentes, e o Brasil ainda não cumpre esse dispositivo, garantir com absoluta prioridade. A mim não surpreende que a Constituição reste violada em vários dispositivos, com a exigência do exame de ordem. O artigo 5º, na parte em que diz que é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, e nós sabemos que exame de ordem não qualifica ninguém. Artigo 205, que dá o conceito até de desenvolvimento da pessoa, o ensino para o desenvolvimento da pessoa. Artigo 209. Não quero me estender porque parabenizo o senador Gilvan Borges pela autoria do projeto. O projeto está bem estruturado. Parabenizo o Senado Federal pela iniciativa da audiência pública e pela discussão. É no debate que vão se violar menos direitos no Brasil. É no debate que os profissionais que hoje são inconstitucionalmente impedidos de trabalhar, que chegaremos a uma boa solução. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Fih, só para a gente finalizar aqui, eu vou pedir para o senhor responder muito rapidamente uma pergunta constrangedora que muita gente fez aqui. O senhor fez alguma dessas provas do exame da ordem recentemente? Como foi o desempenho do senhor? Não fiz nenhuma prova de exame de ordem, mas quero dizer para a sociedade brasileira que é necessário que a pessoa ingresse na ordem pela porta da frente, ingresse através do exame de ordem.
O senhor fez alguma dessas provas do exame da ordem recentemente? Como foi o desempenho do senhor? Não, não fiz nenhuma prova de exame de ordem. A transparência é bom para todos. Não fiz nenhuma prova de exame de ordem. Não fiz nenhuma prova de exame de ordem. Um mau advogado, ele é tão nocivo quanto um mau médico, um mau engenheiro ou quanto qualquer outro mau profissional. Se preparar para enfrentar uma prova qualificada como é a do exame de ordem nacional. E os empresários, ávidos por dinheiro, percebem isso. E é lícito, é honesto, a gente explora esse mercado e ganha muito dinheiro realmente. É formada há 2 anos, fez curso preparatório para o exame da ordem e teve aprovação no 3º teste, pedindo revisão de prova, já que algumas questões não tinham sido corrigidas. Mas para ela, o maior problema é o pouco tempo para fazer o exame. Você tem 5 anos para estudar e você tem 4 horas para resolver todas as questões de todas as áreas. Então, essa é a dificuldade. Eu acho o tempo muito curto, que eram de 4 horas, hoje já aumentou, já são 5 horas, e com grau de dificuldade da prova mesmo. Quando passei no exame, eu passei com recurso. Então, quando fui analisar a minha prova, havia uma questão que não havia sido corrigida, das 4 questões, né, havia uma questão que não havia sido corrigida, e minha peça processual também havia um ponto. A advogada e ex-professora universitária Priscila Nunes decidiu abrir o jogo. Ela confessou pela primeira vez ao Jornal da Band que participava do esquema de fraudes para aprovar candidatos no exame da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Atribuir menção a provas que não tinha conteúdo suficiente para aprovação, sim. Ela revela ainda que as notas que garantiam passar no exame eram dadas a pedido do presidente da Comissão de Exames, Thompson Flores, e também da presidente da OAB de Brasília, Estefânia Ferreira de Souza. As provas não eram enviadas juntamente com as demais para correção com o examinador. Elas ficavam reservadas na sala do Dr. Thompson e logo depois, quando nós íamos devolver as provas corrigidas, lá tinha algumas separadas já para... O Ministério Público também investiga agora os cursinhos preparatórios para o exame da ordem. A suspeita é de que eles seriam os maiores beneficiados com o esquema de fraudes. Vou passar a palavra nesse momento ao deputado Jair Bolsonaro e fazendo sempre o apelo para que todos fiquem no tempo de 5 minutos com mais um. Obrigado pela oportunidade, companheiro Paim. Posso chamá-lo assim, que eu conheço de longa data na Câmara dos Deputados. Em especial sua longa luta pelo salário mínimo. Espero que encampe aqui para que o recruta das Forças Armadas, que ganha menos da metade do salário mínimo, entre nessa luta tua, que realmente é uma questão de direitos humanos até. Amigo Gilmar Borges, colega da Câmara também. O meu projeto na Câmara não é o primeiro, e eu me inspirei em Max Rosman e Edson Duarte. E entrei nessa briga, e pretendo vir aqui para aprender também. Me convenci mais ainda que estou certo, e mais certo do que eu está meu filho, que é deputado estadual no Rio de Janeiro, está nessa frente em defesa dos bacharéis, e que me passou os dados para que pudesse, então, entrar nessa frente também. Até porque ele terminou sua faculdade, pai, e passou de prima, sem problema nenhum. E me disse ele agora há pouco, foi até bom isso, porque a gente tem pouco tempo de conversar com os filhos hoje em dia, né? Que tinha colegas muito melhores do que ele na escola, tiravam notas melhores e não lograram êxito na prova. E o momento é mais do que oportuno para discutir isso aqui, porque o câncer do concurso está com metástase. Está querendo entrar na medicina, está querendo entrar também, fazer concurso aqui para as outras áreas de maneira geral, e eu acho que o momento é esse. Extirpar essa questão destes concursos que vão contaminar os demais trabalhadores do nosso país. Aqueles que concluem um curso depois de muito sacrifício. Nós devemos realmente derrubar as paredes da ordem. São paredes blindadas. E se está blindada, porque tem um cofre lá dentro. E o concurso, no meu entender, é o meio para isso. Estava conversando agora há pouco, rapidamente, com o Edson Salgado, ele ficou meio assim. Deveriam fazer o exame para aqui também. Tá certo? Porque é o voto, que o exame diz que é o voto. Não, tem que fazer outro exame também aqui, que o Edson Salgado não teve voto, está aqui dentro. E eu considero, outros podem não concordar comigo, como um dos grandes senadores da República, porque ele mostra a cara.
Ele mostra a cara. E aqui, Paim, não vamos entrar nessa discussão, Paim, muito respeito tem a Vossa Excelência, a questão do voto fácil, né? Aqui discute-se a questão de cotas de universidades. Eu tenho um projeto que está apensado aí ao Estatuto da Igualdade Racial, instituindo cotas para a Câmara e para o Senado. Nós devemos também ter 50% de afrodescendentes aqui e 50% lá. E quem for contra, que vote contra o Estatuto da Igualdade Racial. Caso contrário, estamos enganando apenas aqueles que, de boa fé até, vamos assim dizer, lutam por isso. Um voto errado, Salgado. Falou agora há pouco que um cirurgião pode deformar uma paciente numa cirurgia plástica, mas um voto errado deforma vida, deforma alma. É muito mais grave. Não podemos admitir que para ser advogado temos que fazer um novo concurso. Não podemos admitir isso aí. A ordem tão zelosa por democracia não deixa que os militares ativos advoguem. Proíbe. É mais uma reserva, por que não dizer um revanchismo? Porque tudo para eles é ditadura. Tudo é ditadura. Até no dia de ontem, o Jornal do Brasil de ontem, uma jovem menina aqui, né, de Samantha Rosângela, criticou porque na sala dela um livro não poderia ser usado para consulta, em outras poderiam. Ela saiu da sala esbravejando. Isso é coisa de ditadura militar. A ordem é de 94. A ordem é de 94. Ditadura é o que a ordem faz hoje em dia. Se no passado existiram alguns atos de força, hoje é a força da grana. A ordem deveria se filiar à CUT. A ordem deveria realmente tirar a máscara e se filiar à CUT. E ter participado de anteontem daquele movimento lá, liderado pelo Paulinho, da Força Sindical, exigindo que a contribuição dos trabalhadores não fosse obrigatória, como acabou sendo aprovada. Outra história, discutir filigranas, constitucionalidade. Não é porque uma coisa é constitucional, tem que ser mantida. As constituições mudam, época por época, ou são alteradas. Um conselho para a ordem, por que não dilui essa provinha, essa prova, ao longo dos 5 anos da faculdade? Sem custo, dilui. É lógico que nem com o Viagra eles teriam tesão de realizá-la. Outra coisa, se meu filho não tivesse sido aprovado para o exame, ele estaria convivendo comigo sob a pecha da incompetência. Até que o presidente da ordem lá do Rio de Janeiro disse há pouco tempo, está escrito numa entrevista dele, que o exame da ordem é para que o bacharel deixe de ser incompetente. Realmente, isso é um desplante. 1 minuto para concluir. Vamos concluir. Estou emocionado. Bem, eu vou deixar aqui o tempo, o próximo orador deve ser o jovem aqui que entende mais do que eu, graças a Deus, né? Melhorou, está melhorando aqui a linhagem do pai. Eu espero que ele realmente dê o seu devido recado com muito mais razão do que até a emoção que eu estou aqui. Pai, muito obrigado. Gilvan, meus parabéns. Meus companheiros, muito obrigado. Eu passo a palavra de imediato ao nosso convidado especial, senador Gilvan Borges, que é o autor do projeto de lei. O Gilvan vai continuar na mesa todo o tempo conosco, a não ser que esteja um motivo que às vezes na casa chamam para outra comissão. Então nós vamos chamando um para depor a favor ou contra a partir da exposição do nosso senador, autor do projeto de lei. Senador, por favor. Meu querido presidente, senador Paulo Paim, meus queridos colegas, senadoras e senadores, convidados que aqui participam dessa audiência pública, meus queridos deputados presentes, deputados federais, que estou vendo o Maxi Rosima também, que está envolvido diretamente nesta causa, o deputado Bolsonaro, deputado Edson Buarque também. Então, realmente é um tema muito importante. Nós tivemos essa iniciativa justamente por entendermos da necessidade urgente de corrigir um problema que atinge milhares de brasileiros, de advogados, e que é uma injustiça. Nós tivemos essa iniciativa,
após inúmeros contatos com pessoas que vinham me reclamar e realmente nós tomamos essa iniciativa de apresentar um projeto de lei para que pudéssemos buscar a extinção do exame da Ordem de Advogados do Brasil. O projeto é um projeto simples, mas eficiente. Ele altera os artigos 8, 58 e 84 da Lei de número 8.906, de 4 de julho de 94, para abolir o exame de ordem necessário à inscrição como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Esse projeto já está sob a tutela e responsabilidade de relatoria com o senador Magno Malta. Nós sabemos que estamos enfrentando uma entidade de muito respeito, de muita credibilidade e que realmente tem contribuído não só na democracia brasileira, mas também como instituição importante e que nós temos o maior respeito. Mas há de se convir também que nós não podemos permitir que essas coisas prosperem como estão sempre prosperando. No Brasil, os 20 anos de formação, as 175.200 horas de estudo, as provas, a aprovação e o diploma nada valem para o bacharel em Direito, a não ser que e somente se ele lograr êxito na prova de exame de ordem da OAB. Qualquer neófito, qualquer pessoa, qualquer cidadão, se avaliar já por esse prisma, já entende perfeitamente que há uma irregularidade, uma injustiça, e a gente realmente está nessa luta porque nós acreditamos nisso, que nós podemos reverter esse quadro. A primeira questão a ser colocada, por que somente o bacharel em Direito precisa se submeter a uma prova depois de formado? A formação não vale, os 20 anos de estudo não valem, os 5 anos de graduação não servem. Por que médicos não precisam fazer provas de conselho ou ordem? Salvar vidas, por acaso, é menos importante do que promover a justiça? Responderão alguns mais afoitos, isso é porque o ensino brasileiro tem qualidade duvidosa. Aceito a premissa, mas não posso concordar com a solução. Submeter-se a uma prova depois de se estar formado não promove melhoria no sistema de ensino, nem prova se o bacharel está apto ao exercício da profissão. Ou seja, a prova não prova nada. Aliás, o próprio mercado de trabalho encarrega-se dessa chamada seleção natural, dos bons e dos maus profissionais. Não tenho nada contra a OAB, tenho afirmado. Muito ao contrário, reconheço uma entidade séria, como falei anteriormente, respeitável, que tem prestado inúmeros e relevantes serviços ao país, principalmente na época da ditadura, em que combateu bravamente em prol dos direitos humanos e das liberdades democráticas. O que não posso tolerar, e não tolerarei, é uma argumentação falaciosa, baseada em premissas equivocadas, a fim de manter uma prática que, sob todos os aspectos, prejudica os estudantes e os graduados em Direito em todo o país. Note-se, repito, que apenas os bacharéis em Direito padecem desse anacronismo. Os graduados em Medicina, em Jornalismo, Psicologia, em Odontologia, todos, das ciências exatas, humanas, das ciências biológicas e médicas, não necessitam de se submeter a qualquer avaliação para serem inscritos em seu órgão de classe. Não necessitam. Basta pura e simplesmente o diploma universitário expedido por instituição reconhecida pelo MEC. A OAB precisa se restringir à fiscalização do exercício da profissão. Aliás, o advogado já é fiscalizado pelo juiz, pelo promotor de justiça, pelo advogado da outra parte e pelo próprio cliente. O resto é com o mercado.
que naturalmente seleciona os melhores e varre os incompetentes, ou os que não têm aptidão para o exercício nas áreas específicas da complexa atividade de advogado. O que esse exame de ordem promove é uma cruel reserva de mercado, uma injusta exigência para com o bacharel, uma inadmissível cerceamento de direito. As centenas de e-mails, cartas, telefonemas que recebo diariamente de todo o Brasil, apoiando o projeto, demonstram que estamos no caminho certo. A OAB, nesse caso, é que está na contramão da história. Até 1995, havia 235 cursos de graduação em Direito no Brasil. De 95 a 2005, em 10 anos de vigência do exame da ordem da OAB, esse número pulou para 861. Em 2007, eram 1.017 cursos, ou seja, em 10 anos, um aumento de 366% no número do curso de Direito no país. A indústria de cursinhos ofere milhões de reais com o exame de ordem. Aí é que está o segredo. Aí é que está o gargalo. Aí é o que explica tudo. Eu já mostrei em outras oportunidades no plenário propagandas de cursinho preparatórios para o exame da OAB que custam a bagatela de R$3.000 em Brasília. Mostrei algumas vezes no plenário do Senado. A prova da OAB não prova nada, nem impede, como dizem seus defensores, que a proliferação desordenada de faculdades de direito. Apenas os formandos em direito é exigido exame de ordem para inscrição como advogado, lançando os bacharéis numa espécie de limbo, já que o diploma é desconferido, não os habilita a nenhuma profissão. Não são advogados, nem podem mais ser estagiários. Na verdade, não são coisa nenhuma. A OAB simplesmente usurpa do Ministério da Educação, que credencia as faculdades e universidades a diplomar. E quando esse diploma é entregue, todos os profissionais estão aptos por lei a exercer a profissão. Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre honorários sucumbenciais. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para ter acesso à justiça, muitas vezes a gente recorre a um advogado. Para falar sobre o pagamento dos honorários destes profissionais, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz federal Vicente de Paula Ataíde Júnior. Ele é mestre em Direito Processual Civil. Também vamos conversar com Juliano Costa Couto, presidente da Comissão de Honorários da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Juliano, queria que o senhor começasse explicando para a gente o que são os honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, eles são uma parte da decisão definitiva do juiz, quando ele julga uma causa a favor ou contra o interesse de um dos litigantes, e aquele litigante que se ver vencido na
nas barras da justiça, ele costuma sofrer, além do principal, que ali é o debate do processo, ou uma dívida, ou um direito de fazer ou não fazer, o juiz costuma condenar a parte vencida, a perdedora, em honorários de sucumbência, que são destinados à remuneração do patrono da parte que venceu. Então, a sucumbência, sucumbir é perder, né? Aquele que vai a juízo ou é chamado e perde a causa, ou seja, não tinha razão, não deveria ter ido ao judiciário, deveria ter cumprido isto antes da discussão, ele acaba tendo essa condenação acessória, né? Adjacente ao debate principal. Juiz, esse é um tema polêmico? É polêmico, mas, antes de tudo, é preciso afirmar que os honorários sucumbenciais eles são muito importantes no sistema de justiça. Justamente porque eles vêm para atender o chamado princípio da sucumbência, o princípio da reparação integral, ou seja, uma frase pode sintetizar isso. Aquele que vai à justiça e que tem razão não pode ser prejudicado pelo processo. Me parece que essa é a ideia fundamental que originou a ideia dos honorários sucumbenciais, pelo menos na versão original do Código de Processo Civil de 73. Mas a polêmica ela é posterior, especialmente com o advento do Estatuto da OAB de 1994, que transferiu essa verba, os honorários sucumbenciais, da parte vencedora para o seu patrono, para o advogado. E essa é uma polêmica que marca a discussão de honorários sucumbenciais. Afinal de contas, e pela sua natureza, os honorários sucumbenciais devem ser destinados à parte que venceu com uma forma de ressarcimento, né, pela contratação do seu advogado, ou ela é uma verba que deve ser destinada com um crédito autônomo para o seu advogado. Nós vamos voltar a discutir mais sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos ver uma reportagem que mostra que a súmula do Superior Tribunal de Justiça limita a cobrança de honorários sucumbenciais quando estes não são especificados na decisão transitada em julgado. O STJ entende ainda que o valor deve ser pago somente ao advogado. O Código de Processo Civil determina que quem perde uma ação na Justiça deve pagar ao advogado da parte vencedora 10% a 20% do valor da causa. Essa verba é chamada de honorário de sucumbência. O objetivo é recompensar o advogado pelo serviço jurídico prestado. Mas para causas de até 20 salários mínimos nos juizados especiais, não é preciso advogado, o que eliminaria esse pagamento. Mas a segunda turma recursal do Juizado Especial de Minas entendeu diferente. Em Minas Gerais, uma pessoa ganhou uma ação contra o município de Uberlândia no Juizado Especial, sem a participação de um advogado. Mesmo assim, a prefeitura foi condenada a pagar os honorários de sucumbência, porque a medida teria natureza punitiva. O município recorreu e o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar, suspendendo a decisão. O ministro César Asfor Rocha alegou que o objetivo do pagamento não é punir a parte perdedora, e sim recompensar o advogado pelo trabalho dele. Por isso, o valor deve ser pago apenas ao profissional. Se o juiz fixar um percentual, por exemplo, 10% do valor da causa, do benefício que a pessoa recebeu, não havendo advogado atuando no processo, a parte teria recebido, além do seu direito, porque a Justiça reconheceu o seu direito e mandou pagar, teria acrescido a esse direito um valor que ela não tem direito, porque ali não houve serviços jurídicos prestados para serem remunerados. Doutor Juliano, vamos voltar à polêmica aqui. Quem fica com os honorários sucumbenciais? O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil é claro em relação a isso? Olha, eu me atreveria a dizer, não fugindo do debate, mas esta polêmica hoje do destinatário dos honorários de sucumbência, essa polêmica não mais existe, mas ainda depois da inserção do Estatuto do nosso diploma legal. A maior polêmica que existe hoje, Flávio, e essa sim é grande, e talvez o doutor Vicente até possa dar os seus parâmetros, é acerca dos valores que costumam ser arbitrados pelo juiz a título de honorário de sucumbência. Então, a Ordem dos Advogados, a Seccional DF e outras mais, criaram as chamadas comissões de honorários, com um dos objetivos seria este. Porque, às vezes, acontece o seguinte, junto à União Federal, o doutor Vicente é juiz federal, você tem uma causa de um enorme valor em debate com a União Federal. Exemplo,
A União Federal vem cobrar de um cliente meu 2 milhões de honorário de títulos de dívida fiscal, né? E aí a gente, por exemplo, o advogado defende a empresa e mostra que a dívida é indevida. Então trouxe um proveito econômico à parte, o que estava em debate, o valor de 2 milhões de reais, que deixou de ser pago e deixou de ter direito à União de cobrá-lo, e às vezes os honorários sucumbenciais não correspondem, o juiz arbitra às vezes em 2 mil reais, que é 0,1% do valor em debate. Então a discussão maior, a polêmica maior, acredito eu, estaria aí. Hoje é inegável que os honorários de sucumbência são devidos ao advogado que trabalhou na causa, levando em conta algumas variáveis, como complexidade, risco, local da prestação de serviço, tempo que demorou o processo e outros mais. Juiz, e como é que é definido o valor desses honorários? Desde 94, está no Estatuto da OAB que os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado. No entanto, nós estamos, nesse momento, discutindo um novo Código de Processo Civil, que essa questão está retornando, né? Já que se pretende incluir no Código de Processo Civil um dispositivo muito semelhante ao que existe no Estatuto da OAB, destinando ao advogado essa parcela dos honorários de sucumbência. Então, me parece que essa questão ela vai voltar à discussão, ela já está posta novamente em função dos debates no Congresso Nacional sobre o novo CPC. O que eu acho importante ainda é saber, mantendo-se esta derivação dos honorários sucumbenciais para o advogado, qual é a solução que nós vamos dar à parte que vence a demanda? Volto a dizer, a parte que tem razão não pode ser prejudicada pelo processo, não pode ser prejudicado pelo simples fato de ir à justiça. E na sistemática atual, com os honorários sucumbenciais sendo totalmente destinados ao advogado e não à parte, ela fica sem ter como se ressarcir. Ou seja, ir à justiça é um prejuízo. Mas e hoje, como é que são definidos esses valores que são pagos de forma sucumbencial ao advogado? Em princípio, o CPC ele estabelece alguns parâmetros, vai depender da natureza da causa, mas tomando como base as causas condenatórias, como indenizações, né, o artigo 20, parágrafo 3º do CPC, ele estipula uma variação de 10% a 20% da condenação, né, em que o juiz vai sopesar essas variáveis que o doutor Juliano estabeleceu, o zelo, local do trabalho, etc. Doutor Juliano, e o pagamento já é automático, é junto com o valor da causa? Como é que o advogado hoje em dia recebe esse honorário sucumbencial? Perfeito. Fazendo um registro do que o doutor Vicente colocou acerca dos honorários sucumbenciais serem destinados ao advogado ou à parte. Se eu fui demandado por alguma parte e eu ganhei a causa, e obviamente aquela parte, quando foi condenada em honorários sucumbenciais, eles são destinados ao meu advogado e eu tive que pagar ao meu advogado para me defender. Existem hoje precedentes em que eu posso entrar com uma ação de indenização contra aquele cidadão que me processou, visando inclusive ao ressarcimento dos honorários que eu paguei para o meu advogado. Esse seria a forma de indenização completa daquele demandado que saiu vitorioso. Esse é um aspecto. O outro, que até o Código de Processo Civil também, como o doutor Vicente bem colocou, está sendo aí objeto de debates, e particularmente nós da Ordem iremos lutar pela inserção de fato que é muito interessante, que é o seguinte: os honorários sucumbenciais, Flávio, eles são dispostos pelo juiz na sentença de primeiro grau. Então, às vezes, o processo até da sua apresentação até a sentença passou 1 ano e meio, 2 anos. Na verdade, como existem muitos recursos, esse processo pode demorar ainda muito tempo. E aqueles honorários, se não forem objeto de recurso, serão mantidos os mesmos, nesse mesmo patamar. Então, nós pretendemos inserir no Código de Processo Civil algo que, em se havendo recurso, majora-se no honorário de sucumbência. Em se havendo recurso para o Tribunal Superior, assim sucessivamente. Por quê? Qual é o custo da manutenção de um processo por 5, 6, 10, 8, 15 anos para um escritório de advocacia, para a justiça e para as partes? Então, entendemos nós que, às vezes, isto deve ser levado em conta. E outro aspecto que não está na lei é o risco econômico para o advogado quando ele topa, quando ele aceitar uma causa de um valor muito alto, né? Então, pretendemos nós dar mais elementos, né, aos magistrados para que possam, no nosso entender, de uma forma mais objetiva possível, dispor sobre esses honorários advocatícios, levando em conta o risco da atividade e, às vezes, até o prazo em que o processo fica em curso. O senhor acha, juiz, que tendo essa modificação vai evitar muitos recursos que são interpostos? Essa técnica do desestímulo ao recurso, ela
ela é conhecida até no direito comparado. Nós temos até na Justiça do Trabalho algo nesse sentido, mas não a título de honorários sucumbenciais. Mas o doutor Juliano, ele levanta a questão de que isso poderia ser questionado em uma outra ação. Exato. Mas isso me preocupa muito. Perfeito. Me preocupa a bola de neve que isso pode significar para o judiciário se em cada ação que nós tivermos, isso puder redundar numa ação indenizatória posterior só para cobrança de honorários em termos de ressarcimento. E aí os honorários desta nova ação vão ser objeto de uma nova ação indenizatória? Sim. Ou seja, é uma circularidade infinita. Eu acho que, nesse aspecto, muito mais interessante seria, sim, coisa que eu, pelo menos na minha experiência, não vi, do advogado pedir essa condenação na própria ação. Esta possibilidade demandaria uma alteração legislativa que permitisse ao réu fazer um pleito em seu favor, né, quando da apresentação de uma defesa. Que hoje em dia, só algumas ações têm a chamada natureza dúplice, em que o réu pode ser aquinhoado com algum direito, né? Esse debate ele é importante e necessário. E os honorários advocatícios, eles têm diversas funções, como bem colocou o doutor Vicente, e uma delas acontece no juizado especial, que até foi tema da reportagem, que no juizado especial, quando você não entra com recurso, não há condenação em sucumbência. Só quem perdeu e se insurgiu contra aquilo, somente aí o advogado passa a ser obrigatório, porque entende-se, presume-se que o recurso é uma peça muito técnica, o leigo não teria condições de fazê-lo ou não da forma como deveria, e aí sim haveria condenação honorária. E isso funciona, sim, senhor, né, como algo em que as partes pensam em não recorrer. E isso, ou seja, olha onde é que eu estou querendo chegar com o raciocínio. Quando há uma valorização dos honorários de sucumbência, e é interessante notar que no juizado especial ele leva-se em conta o valor da causa, já na justiça comum nem tanto, só se o juiz assim o arbitrar, isso funciona como algo que contém a demanda. Né? Às vezes a empresa, eu advogo para a empresa em juizados especiais, ela fala, olha, qual a chance de ganhar, doutor? Olha, aqui o risco é razoável, a condenação foi em R$5.000, pode ter um ônus maior. Então, vamos ficar por aí e paga-se. É bom para as partes, que a resolução do conflito se dá de forma mais célere, é bom para o judiciário, que não se vê tão assoberbado com ações, e às vezes é bom até para o advogado, que ele também quer se livrar de um processo para poder pegar novos clientes, né? Então, a sucumbência tem essa função, às vezes até educacional. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Juliano Costa Couto, presidente da Comissão de Honorários da OAB-DF, e o juiz federal Vicente de Paula Ataíde Júnior. Eles conversam conosco sobre honorários sucumbenciais. O Código de Processo Civil determina que a sentença condena o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. E diz ainda que a verba honorária é devida também nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. Doutor Juliano, vamos só explicar aqui a diferença entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais, chamados pro labore, é um valor em que o advogado acerta com seu cliente e que o cliente adianta este valor para que o advogado, a partir daquela remuneração, entre com a ação ou promova a defesa dele se ele for réu. São chamados pro labore. Esses honorários são pautados na tabela de honorários da OAB, cada seccional tem a sua, ali em tese seriam estimados valores mínimos de forma a não aviltar a profissão do advogado e que, obviamente, dali para cima, cada advogado tem seu valor, cada causa tem seu risco e aí leva-se em conta até a capacidade econômica do cliente e o que está sendo envolvido. Então, os honorários contratuais têm natureza civil e são negociados entre advogado e cliente. Além disso, previsto em lei, tem os honorários sucumbenciais, que quem paga estes honorários não é o cliente do advogado, é o ex-adverso, é a outra parte no processo e que o advogado só recebe esta causa se ele e o cliente dele saírem vencedores da causa. Eu costumo brincar, Flávio, que quem ganha a causa não é o advogado, porque o direito não é dele. Ele é só um instrumento em busca do direito feita pela parte. Quem ganha a parte é o cliente. E eu me atreveria a incrementar que existe mais um tipo de honorário que ele é muito comum de ser acordado entre as partes. Então, exemplo, vem um cliente e me procura, quer processar a sua empresa de seguro buscando a indenização de R$100.000. Aí ele vai ao escritório, eu cobro dele 5, 10 mil reais para entrar com esta causa. E acerto com ele o chamado honorário de êxito, em que se ele ganhar, dependendo do que ele ganhar, o advogado também participa com ele daquilo que ele receber. Eu costumo brincar que o advogado, nessa hipótese, ele vira sócio do cliente. Então, se ao final da ação, a ação ele tiver sucesso,
a seguradora for cobrada em R$100 mil e ele receber esses R$100 mil, o advogado também participa dentro desses R$100 mil, também participa com ele e pode ganhar também a sucumbência que vai ser paga pela seguradora porque foi vencida na causa. Resumidamente, seriam estes 3 tipos de honorários, além de outros que existem hoje. Juiz, agora o pagamento desses honorários sucumbenciais já é automático? Tem que constar da sentença? Como é que funciona? Os honorários sucumbenciais, eles entram dentro daquilo que a gente conhece como verbos de sucumbência, que não se limita apenas aos honorários sucumbenciais, mas às custas processuais que tenham sido adiantadas, as despesas em geral. Né? E isso nós consideramos, a jurisprudência, a doutrina há muito tempo já considera como pedido implícito. Ou seja, mesmo que a parte não formule no juízo comum um pedido de condenação do vencido a pagar os honorários sucumbenciais, a reembolsar custas, as despesas do processo, o juiz, de ofício, automaticamente tem que fazer constar isso na sua sentença, e se não o fizer, certamente a parte, através de embargos declaratórios ou de um outro meio de insurgência, vai exigir que o juiz assim o proceda. Ou seja, é um pedido implícito, é algo que o juiz sempre, nos casos da justiça comum, tem que proceder. Agora, isso não implica em pagar os honorários contratuais. Aí é a parte que contratou é que tem que arcar com esse valor. Então, aproveitando os esclarecimentos que o doutor Juliano procedeu agora há pouco, até e trazendo à tona o que ele mesmo suscitou anteriormente sobre o pagamento, o valor que os juízes têm fixado a título de honorários sucumbenciais, que em muitos casos têm sido considerados irrisórios. Pois bem, é preciso, nesse aspecto, deixar bem claro que o advogado ele tem a sua remuneração por honorários contratuais. Ele é um profissional liberal. Ele é essencial à administração da justiça, mas ele é um profissional liberal que recebe via pagamento que o seu cliente faz. Então, imagine você que o cliente tem um direito a receber R$10 mil. Ele contrata o seu advogado e contrata 20% disso ou adianta R$2 mil. Portanto, dos R$10 mil que ele tinha para receber, descontados os R$2 mil que ele vai ter que pagar para o seu próprio advogado, ele receberia apenas R$8 mil. Os honorários sucumbenciais, esse que nós estamos discutindo, historicamente se destinava a recompor este patrimônio. Ou seja, ele não iria só receber R$8 mil, ele ia receber os R$8 mil mais os honorários sucumbenciais para compensar a contratação do seu advogado. Quando o Estatuto da OAB destinou esse valor dos honorários sucumbenciais ao advogado, tirou da parte essa possibilidade de ressarcimento. Né? Então, quando o juiz ele está para fixar os honorários sucumbenciais, ele tem consciência que o advogado ele vai receber naquele processo aquilo que foi estabelecido nos seus honorários contratuais e que, inclusive, em muitos casos, o próprio contrato de honorários é juntado no processo para que o juiz, no momento de expedir um precatório para ordenar o pagamento, já proceda o desconto. Já é tudo pago junto? R$10 mil tem para receber, o juiz já ordena que desses R$10 mil sejam descontados os honorários contratuais. Ou seja, o advogado vai receber. A questão é que hoje, com os honorários sucumbenciais, da maneira como ficaram estabelecidos no Estatuto da OAB, o advogado vai receber, além daquilo que ele tem para receber pelo contrato, esses honorários sucumbenciais, que para a população, né, é muito comum a gente ver a ideia de que o advogado está recebendo 2 vezes pelo mesmo serviço. Bom, já que o senhor falou da população, então, nas ruas as pessoas falam sobre honorários para os advogados. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A pessoa já está batalhando uma causa porque precisa, então eu acho que é uma injustiça, eu acho que eu sou contra isso aí. A pessoa perdendo, está indignada com isso, ela tem que pagar o honorário do outro, sim, porque ele trabalhou, né? E a profissão dele é essa. Se eu perdi, eu não tenho direito de pagar. Pô. Se eu ganhei, eu concordo que eu tenho que pagar, porque eu vou ganhar uma situação que normalmente é sempre acima do que é realmente o real, então não é justo que eu pague para o advogado. Eu acho que não é justo uma pessoa pagar 2 advogados, mesmo se ela perder o caso. A lei, às vezes, ela não favorece nem mesmo as pessoas que estão ao seu favor. Eu acho injusto. E também a questão de ter mais outro gasto indevido também não está certo.
Doutor Juliano, vocês não veem bem assim, né? Não é questão de pagar 2 advogados, né? Como é que funciona? Na verdade, o que merece ser levado em conta, obviamente, a situação não parece ser tão simples, né? A parte que foi a juízo e perdeu, ou obrigou ao outro ir a juízo e perdeu, qual é o resultado desse raciocínio? Ela fez com que o outro mobilizasse o judiciário desnecessariamente, se ela não tinha razão, e ela opôs uma resistência àquela pretensão e que, ao final, se mostrou indevida. E neste caso, esses honorários, eles devem sim ser pagos, porque o trabalho desenvolvido ali que colaborou para o alcance daquele resultado. Não é à toa que hoje, em tese, é uma fala popular que não existem médicos desempregados, e existem sim advogados desempregados. Porque o bom advogado, ele sim ocupa seu lugar no mercado, consegue sua remuneração e seu espaço. Por quê? Porque ele é capaz de contribuir de forma mais profícua para o alcance dos interesses do seu cliente. Então, é indispensável pensarmos hoje, no caso de que a sucumbência deve sim ser paga pela parte que perdeu. E é importante ressaltar que este aspecto, como dito anteriormente, da educação, de que o advogado leal a seu cliente, ele tem que chegar dentro do escritório dele e dizer que, olha, esta causa corre o risco de você perder e, além dos ônus que você está tendo comigo, pagar a outra parte. E só para arrematar, eu que sou de Minas Gerais, o mineiro, sempre que ele procura o advogado, brincamos nós, que ele conta o caso ao contrário, né? Ele conta o caso da outra pessoa. E aí ele só contrata o advogado quando o advogado diz, olha, está muito perigoso, o senhor pode perder. Ele fala, então é o senhor que eu vou contratar porque o senhor foi leal comigo. Então é uma cautela que deve sim ser tomada. Juiz, isso vale para todo tipo de causa ou não? Existem alguns sistemas que realmente dispensaram a figura dos honorários sucumbenciais, como na Justiça do Trabalho e nos juizados especiais. Até na primeira reportagem que apareceu, foi falado a respeito dos juizados especiais até 20 salários mínimos, né, que a parte não é obrigada a contratar advogado até 20 salários mínimos. Nos juizados especiais federais, a parte, em todas as causas, não precisa a contratação de advogado. E, em função disso, não há mesmo que ele contrate um advogado, não há a previsão de honorários sucumbenciais. Se for um juizado especial, mesmo que contrate advogado. Mesmo que contrate. Aí, como o próprio doutor Juliano ressalvou, a não ser que recorra. E aí, recorrendo, ele corre o risco de ser condenado em honorários sucumbenciais. Mas veja, esse ponto é importante. Isso não é bom. A não existência de honorários sucumbenciais, nem na Justiça do Trabalho, nem em juizado especial. Eu volto a dizer, isso viola a ideia de que quem vai ao judiciário com advogado, se contrata advogado, ele tem que ter o direito a se ressarcir da contratação do seu profissional. Não pode ser prejudicado quem tem razão. Ou seja, o princípio da sucumbência, a regra da sucumbência, a ideia dos honorários sucumbenciais, ela deveria ser estendida a todos os ramos em qualquer tipo de ação, mas com a ressalva. Na nossa concepção, ela tem que servir para ressarcir a parte que venceu e não se tratar de remuneração adicional ao advogado, que, como eu disse, ao nosso ver, a remuneração do advogado são os seus honorários contratuais. Só para a gente encerrar aqui, doutor Juliano, então, para a gente deixar bem claro, por enquanto, quem quiser ser ressarcido tem que pedir uma indenização, é isso? Exatamente, tem que entrar com outra ação. E é importante registrar, o doutor Vicente muito bem colocou, é uma luta hoje não só da ordem em favor de seus associados, mas também da sociedade como um todo. Veja que, como o doutor Vicente colocou, na Justiça do Trabalho não existe honorário de sucumbência. E qual a regra que ali se pratica? Normalmente, o menor mais humilde, menor aquinhoado economicamente, é um empregado, na grande maioria das vezes o humilde, ele não tem como adiantar honorários contratuais. Então, o contrato ali celebrado com seu cliente é unicamente de êxito. É aquele que eu mencionei, que o advogado só ganha se o cidadão ganhar. E, às vezes, muito me entristece ver um profissional mais humilde ingressar em juízo atrás de suas verbas rescisórias, que são devidas por lei, e, às vezes, o advogado, obviamente até para sua própria sobrevivência, celebra um contrato com aquele cidadão de 20% a 30% daquelas verbas que ele recebe. Então, entendemos nós, a Ordem dos Advogados do Brasil, que deve sim ser feita uma reforma legislativa de forma que inclua-se na Justiça do Trabalho os honorários sucumbenciais. Quais serão os benefícios disso? Primeiro, a empresa pensará mais na hora de resistir ao pagamento da verba amigável de seus empregados. Segundo,
o empregado, o mais humilde cidadão brasileiro, também será beneficiado, porque a ordem tenderá a impor a redução dos honorários contratuais do advogado, porque como vai ter sucumbência de 10% a 20%, o que ele pega da parte do cliente dele pode ser diminuída. Entendemos que é uma questão de justiça para todos. Bom, e nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Juliano Couto, juiz Vicente Paulo, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E agradeço também ao juiz federal José Giacomo Gimenez, do Paraná, que sugeriu o tema abordado hoje pelo Artigo 5º. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Olá amigos, tudo bem? Nós vamos agora examinar a questão de número 71 da prova do tipo azul, a prova tipo 4, tá? Na tabela de correspondência, na prova do tipo 1 foi a questão de número 70, na prova do tipo 2 a questão 73, na prova do tipo 3 a questão 71 e nessa do tipo 4 que a gente está examinando também questão 71, tá? Lembrando que o amigo vai encontrar essa tabela de correspondência e o enunciado da questão 71 da prova do tipo azul, tipo 4, lá no site do Atualidades do Direito, www.atualidadesdodireito.com.br, ok? Então vamos lá. Essa questão trata de aviso prévio, tá? Um empregado trabalhou durante 23 anos em uma empresa, quando foi dispensado sem justa causa, e a questão quer saber quantos dias de aviso prévio ele tem. Bom, vamos lembrar o seguinte. A lei que regulamentou a Constituição Federal sobre aviso prévio, a Lei 12.506, que é de outubro de 2011, diz o seguinte. Esse aviso prévio será de 30 dias para o empregado que tenha até 1 ano de serviço na empresa. Ultrapassado esse prazo de 30 dias, de 1 ano, né, ultrapassado esse tempo, serão acrescidos 3 dias para cada ano de serviço prestado, até o máximo de 90 dias. Logo, no caso do Renato, o empregado da questão, ele terá direito ao aviso prévio de 90 dias, ou seja, o máximo. E é fácil de chegarmos a essa conclusão fazendo a seguinte conta. Vamos lá. Pelo primeiro ano trabalhado, o Renato terá 30 dias de aviso prévio. Pelos 20 anos seguintes, ele terá mais 60 dias de aviso prévio, ou seja, 3 dias por ano, vezes 20 anos, 60 dias. Logo, no total, 90 dias. Quer dizer, nesses 21 anos, 30 dias no primeiro ano, mais 60 nos 20 seguintes, nesses 21 anos, ele já completou o total de 90 dias. A partir daí, portanto, já não serão mais acrescidos os 3 dias por ano, uma vez que já foi atingido o máximo que a lei prevê, que é de 90 dias. Tá? A resposta, portanto, nessa prova do tipo 4, é a letra A, ou seja, o aviso prévio terá duração de 90 dias. Amigos, esta questão foi bem simples. Até a próxima. Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a inadimplência de consumidores. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre a relação do consumidor com as dívidas, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Fernando Martins, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal. Também vamos conversar com Roque Pelizaro Júnior, presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que administra o Serviço de Proteção ao Crédito no Brasil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Fernando, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente o que leva uma pessoa a ter o nome incluído em um desses bancos de dados. Bem, o que leva a pessoa a ter o nome inscrito, inserido nesses cadastros, é ter a dívida vencida e não paga. Então, a partir do momento que a pessoa se torna inadimplente, ela, pelo menos em tese, já pode ter seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.
Dr. Roque, e esses bancos de dados são de caráter público? Sim, por força da legislação brasileira, eles são considerados de caráter público, apesar de estarem sendo operados pela iniciativa privada. No Brasil, dentro dos birôs de crédito, nós temos 2 empresas privadas, que são empresas, e uma que é o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, que é uma entidade sem fins lucrativos e administradas pelas câmaras de dirigentes lojistas, as CDLs, em todo o Brasil. A oferta de crédito fácil e a publicidade tentadora muitas vezes induzem o consumidor a exagerar nas compras. O problema é maior quando a situação de endividamento deixa de ser provisória. Mas a boa notícia é que as pesquisas mostram que houve aumento nas renegociações de dívidas e indicam que em 2013 a inadimplência deve cair. Há uma diferença de endividamento e superendividamento e a consequência jurídica para quem não conseguir pagar a dívida também é bem diferente. O endividamento é qualquer pagamento em atraso de uma obrigação, de modo genérico, em que a conta não é paga em dia, mas o devedor ainda tem a capacidade financeira ou patrimonial de saldar a dívida. Já o superendividamento, que é um fenômeno novo, estudado muito pelo direito brasileiro, é a perda da capacidade de pagar aquela dívida e a dívida em conjunto supera o patrimônio do devedor ou da unidade familiar. Essa situação nem sempre é provocada voluntariamente. Acontece por causa de imprevistos como da economia, doenças, separação de casais ou perda de emprego. Em 2008, quando os vários tipos de créditos foram facilitados, os órgãos de defesa do consumidor passaram a trabalhar com informação das instituições financeiras sobre a divulgação e publicidade dessa linha de crédito, para que não induzissem os consumidores a assumirem um compromisso que não poderiam honrar. As normas existentes no código anteriormente, como ele está escrito hoje, elas já demandam que, principalmente, não haja publicidade ou oferta de crédito irresponsável, maliciosa, indiscriminada. E aí há a publicidade enganosa e abusiva. Boa parte do crédito que é ofertado, desde a boca do caixa até o gerente, até a televisão, até a internet, não tem as informações necessárias para o consumidor decidir racionalmente. Recentemente, a pesquisa divulgada pelo Serasa afirma que neste ano a inadimplência vai ser menor. Mas essa diminuição só não vai ser maior por causa do desemprego e que, por isso, as financeiras devem ser mais cautelosas na liberação de crédito. Este economista explica que essas pesquisas devem levar em conta o 13º, por exemplo, que pode ter sido usado para quitar as dívidas e camuflar o número de endividados. As pessoas recebem 13º, você também teve durante o ano redução das taxas de juros, maior oferta bancária. Então, isso daí pode ter causado uma mudança no comportamento do consumidor. O economista explica ainda que um dos fatores que influenciam o endividamento é a falta de um planejamento financeiro. Pessoas não têm o hábito de fazer o planejamento financeiro. O que é isso? É colocar numa folhinha de papel tudo que ele ganha e tudo que ele gasta. Gastos relevantes e gastos irrelevantes. E fazer um planejamento olhando até um determinado momento, 6 meses, 1 ano. Se as pessoas conseguem fazer isso, elas sabem que não podem tomar algum tipo de crédito ou se endividar. Quando elas não fazem, o que elas acaba acontecendo? Elas vão empurrando com a barriga. Dr. Roque, as pessoas estão mais conscientes mesmo? As pesquisas mostram que há uma mudança no perfil do consumidor ou ainda não? Ainda não é verdadeiro. Nós, recentemente, através do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, juntamente com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, realizamos uma pesquisa na qual procuramos compreender o comportamento do consumidor em relação a crédito. E ficou claro que, através do número apresentado, foi de que 85% das pessoas, ao comprarem, não fazem nenhum planejamento. E quase 50%, se não me foge a memória, 46% ou 47%, compram por impulso. E é esse perfil de compra que pode levar a pessoa a passar da sua linha amarela e comprometer mais da sua renda do que deveria. Agora, doutor Fernando, a pessoa que tem o nome incluído numa dessas listas negativas, ela tem que ser avisada antes, a empresa tem que procurá-lo, deixou de pagar, já está correndo risco? Veja bem, o que acontece?
O consumidor, ele tem a garantia, né, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em que ele deve ser comunicado da inscrição no Serasa, ou no SPC, ou em outro cadastro de inadimplentes. Mas a empresa, ela pode sim, a partir do momento que a pessoa deixou de pagar, se tornou devedora, ela pode encaminhar essa notícia ao cadastro de inadimplentes, e o cadastro geralmente envia uma comunicação para o consumidor, dando ali um prazo razoável, que entendemos de ser pelo menos 10 dias, para que, primeiro, ele entendendo que é possível saldar essa dívida, ele procure o seu credor e realize o pagamento. Segundo, e uma situação extremamente relevante, é porque muitas vezes essa inscrição é feita de forma indevida. E aí, esse prazo que colocamos de 10 dias, seria um prazo que essa pessoa poderia procurar ou o cadastro, ou o próprio lojista, informar que a inscrição foi feita de forma indevida e regularizar a sua situação. Então, é um prazo razoável, garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e que deve ser observado tanto pelo lojista, tanto pelos cadastros de crédito. É importante saber como isso na prática funciona. A pessoa, em geral, a imensa maioria dos lojistas ou do sistema financeiro, não faz o registro no dia seguinte ao vencimento daquela obrigação. Em geral, se espera 5 até 7 dias para que a pessoa possa vir e saldar isso antes da inscrição. Não ocorrendo isso, a empresa vai mandar essa informação lá para o SPC. O SPC recebe essa informação, ele registra no Bureau de Crédito, da nossa lista, né, de devedores, mas não expõe esse registro ainda, ou seja, ele não é divulgado. E é enviada uma carta para esse consumidor, para o endereço que ele deixou quando fez o cadastro lá na empresa, é para aquele endereço que a carta vai, informando para quem, de quanto é a dívida, aonde é essa dívida e como regularizar essa dívida. Essa carta, ela vai e nós esperamos, os birôs de crédito, em torno de 10 dias para expor esse registro. Até essa data, em geral, as pessoas, apesar de ele estar lá registrado no SPC, ninguém enxerga essa informação ainda. E é um dado também interessante. O brasileiro, ele é um bom pagador. Ele quer pagar as suas contas. Ele é bem intencionado, tirando os casos de fraude ou de impossibilidade completa de pagamento. E mais de 60% das pessoas que os nomes vão para o SPC, que chegam para nós, e nós enviamos a carta, regularizam, ou seja, pagam essas dívidas em até 45 dias depois do recebimento da carta. Doutor Roque, como são feitas as renegociações para pagamento das dívidas? As empresas tentam facilitar ao máximo? O comércio sabe que a única coisa pior do que não vender é vender e não receber. Vendendo a mercadoria, ele deseja receber. E a renegociação faz parte do dia a dia da atividade comercial. As pessoas, tendo uma impossibilidade, o que nós aconselhamos é que até antes do vencimento, já procurem o estabelecimento onde ele fez a compra e informe dessa impossibilidade. E renegocie, antes até de se tornar inadimplente, uma nova forma de pagamento com a dilação, com o alongamento desse prazo. Isso os comerciantes fazem, é interessante para o comerciante e é interessante para o mercado, para o Brasil como um todo. Doutor Fernando, e quem não tem condição de renegociar e não consegue pagar a dívida, o que pode acontecer com essa pessoa? Bem, nesse caso, quando a pessoa se encontra em uma situação de insolvência, como dizemos, ela tem que regularizar, de fato, a sua situação financeira, porque vários credores possivelmente irão acioná-las judicialmente, vários credores irão fazer o registro de seu nome no cadastro de inadimplentes e cabe a ela procurar esses credores a fim de renegociar. Né? Como o Dr. Roque diz, com muita propriedade, o consumidor ele tem que fazer uma reestruturação financeira a fim de restabelecer seu crédito no mercado. Porque não tenha dúvida que é essencial, importante e o Estado deseja que o consumidor tenha crédito, até para fomentar a economia. E se o consumidor paga um carro, por exemplo, ele paga grande parte das parcelas e não consegue mais pagar, ele pode perder esse bem? Essa questão discutida hoje em grau de segunda instância, em grau de STJ. E qual é o entendimento? A simples leitura do Código Civil permitiria que aquele que foi lesado no seu direito, ou seja, que não recebeu crédito, poderia sim rescindir o contrato.
Só que hoje existe a chamada teoria do adimplemento substancial. Isso é muito importante que os consumidores tenham ciência que essa teoria existe, que está sendo aplicada, que significa o quê? Quando o consumidor ele paga uma parte substancial daquele contrato, daí vem a nomenclatura, por exemplo, 80%, 90%, não se entende que seja razoável que o credor retome o bem para si de volta. Isso em homenagem à boa-fé, à função social do contrato. Então, essa teoria não pode ser encarada de forma alguma como fomento à fraude, ao inadimplemento. Mas o credor ele pode ter outras maneiras de cobrar o seu devedor sem necessariamente ter de volta para si o bem que foi alienado. Doutor Roque, só para a gente encerrar esse bloco, os bancos de dados, eles têm um prazo para o nome do consumidor ficar lá e depois ser retirado? Ou enquanto não pagar a dívida, continua negativado? Até agosto desse ano, quando nós temos em funcionamento somente o cadastro negativo, o prazo para que o banco de dados delete, ou seja, tire fora as informações de qualquer pessoa é de 5 anos. Isso é feito. A partir de 5 anos do registro, né, da data do registro, as pessoas são excluídas do cadastro negativo. Nós teremos, a partir de agosto próximo, a entrada em funcionamento no Brasil do cadastro positivo, que é um outro perfil de informação para a concessão de crédito, em que esse prazo passa a ser de 15 anos e não mais de 5, que são as prestações pagas em dia, a vida cotidiana do cidadão brasileiro. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o que acontece com os consumidores inadimplentes. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Roque Pelizaro Júnior, presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e Fernando Martins, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF. Eles conversam conosco sobre a inadimplência de consumidores. O Código de Defesa do Consumidor diz que a cobrança de uma dívida não pode gerar constrangimento ou ameaça. E se a cobrança for indevida, a pessoa pode ser ressarcida. A lei determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a receber em dobro o que pagou em excesso, a não ser em caso de engano justificável. Doutor Fernando, nesse caso, o consumidor, ele tem que pagar primeiro a dívida para depois tentar ser ressarcido, ou ele pode se recusar a assumir essa dívida que ele não contraiu? Ele pode se recusar a pagar essa dívida que ele não contraiu. Ele deve buscar o judiciário. Existe uma situação que se chama medida liminar ou tutela antecipada, onde o juiz vai garantir a ele que o nome dele seja retirado do cadastro de inadimplentes, e ele também vai ter o direito de receber uma reparação por danos morais, uma vez que a honra dele foi ferida, pois o seu nome foi inscrito nesse cadastro de forma indevida. Se ele pagar, se ele vier a pagar, como diz a legislação, ele vai ter direito a receber esse valor em dobro. Agora o judiciário, atualmente, ele está exigindo que o consumidor comprove a má-fé do fornecedor. Mas existe sim essa previsão da repetição de indébito, ou seja, o recebimento do valor em dobro. E como é que o consumidor comprova essa má-fé? O consumidor, ele vai comprovar da seguinte forma: ele primeiro, assim que tomar ciência que seu nome está escrito de forma indevida, ele deve registrar uma notificação junto a esse lojista, junto ao comerciante, informando a ele que ali a inscrição foi indevida. Caso persista a inscrição, não tenha dúvidas, está caracterizada a má-fé, porque o lojista teve ciência no tempo que a inscrição era indevida. Agora, doutor Roque, acontece também da pessoa nem ter feito a compra, caso em que, por exemplo, tem os documentos roubados. E aí as pessoas usam como fraude e o nome vai parar numa lista suja dessas. O que fazer nesses casos? Primeiro, é importante o consumidor saber que o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, ele tem um serviço que é gratuito para que o consumidor, ao ter o seu documento perdido ou furtado, ele procure esse balcão da CDL, do SPC, e informe essa perda ou roubo, para que essa notícia seja vista, né, por todos os comerciantes, por todas as instituições que concedem crédito, e se evite esse constrangimento. Mas em ocorrendo, em geral, nós temos duas vítimas. Temos a vítima, o consumidor, que teve o documento furtado, perdido, e está sendo usado de má fé, e o próprio comerciante, que vendeu uma mercadoria, que entregou uma mercadoria e, com certeza absoluta, não irá receber isso, porque o consumidor é verdadeiro, não deve esse produto. O que nós solicitamos? Ocorrendo isso, que o consumidor procure o comerciante e informe, levando o documento verdadeiro e o boletim de ocorrência que ele firmou junto
ao órgão público encarregado disso e solicite a retirada do seu nome. Isso é feito. E nós já estamos, através de um projeto de lei que tramita agora na Câmara dos Deputados, transformando essa prática numa lei que realmente o comerciante não seja onerado em caso de boa-fé, ou seja, ele retirando o nome tão logo o consumidor assim solicite. Mas, por enquanto, doutor Fernando, o comerciante pode sim ser obrigado a ressarcir até por danos morais? Com certeza. E outra situação que se faz necessário esclarecer. A relação entre comerciante e consumidor, ela é de responsabilidade objetiva. Em outras palavras mais simples, o que significa isso? Significa dizer que o consumidor não tem a obrigação de comprovar a culpa do comerciante. Essa culpa ela é presumida. Então, quando você me perguntou o que deve ser feito para demonstrar, ele deve tomar sim as suas cautelas, fazer o registro, ir na delegacia de polícia se for o caso. Ir no SPC, no Serasa. No SPC, mas não esquecendo sempre que ele tem uma garantia que é da responsabilidade civil objetiva. Então, quem deve sim provar que não agiu com culpa é sim o fornecedor e não o consumidor. E nas ruas as pessoas falam sobre a inadimplência dos consumidores. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. A facilidade está muito grande hoje, né? As pessoas estão tendo a oportunidade de comprar, financiar vários meses. Isso, no fundo, se a pessoa não se preocupar e fizer um cálculo legal, ela acaba se afundando, se prejudicando. Eu tenho preocupação. Agora eu vejo tanta gente comprando que às vezes eu acho que eles não se preocupam. Os operadores de cartão oferecem muita proposta, assim, e as pessoas acabam sendo envolvidas com aquilo, né? Eu praticamente quase não compro, porque eu só o necessário quando eu vejo que as possibilidades a gente consegue pagar. Compra sem parar, né? Tem muita gente que compra e a maioria tem nome sujo. Acaba não olhando muito a questão do nome, não. O consumismo faz com que as pessoas entrem mesmo, se endividem e depois pensam o que fazer. Corria e ia limpar. Meu nome é tudo que eu tenho, né? Melhor coisa. Doutor Fernando, qual é a importância de ter um nome limpo, como a gente diz normalmente? Ter um nome limpo, a importância é imensa, né? Vai facilitar o crédito daquele consumidor. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Às vezes eu preciso de um crédito e eu tenho que ter esse crédito garantido. E isso só será possível com o nome limpo, que é o crédito irrestrito, né? Então é extremamente importante que o consumidor mantenha o seu nome limpo, né, no seu dia a dia. Doutor Roque, e o consumidor que paga tudo direitinho, que tem o nome limpo, ele também é beneficiado? Ele tem algum tipo de cadastro que ele aparece? O SPC nasceu há 56 anos atrás, como o primeiro birô de crédito da América Latina. E tinha a função justamente de transformar uma venda, que o nome era venda fiado, em venda a prazo. E a ideia era justamente essa, ter no SPC o grande avalista de uma pessoa que era desconhecida daquele comerciante, daquela instituição financeira. E ainda o é. Você ter o nome limpo, ele é um grande passo, ele é o teu grande avalista para que você mantenha o teu poder de compra a prazo, o teu poder de contratação de crédito. Isso começa a mudar para melhor a partir de agosto, com a entrada em vigor do cadastro positivo. Nós, no SPC, já estamos colhendo as autorizações, uma vez que o texto legal exige, diferente do cadastro negativo, que o consumidor expressamente, ou seja, ele tem que assinar um termo autorizando a entrada nesse cadastro positivo, que as pessoas tenham um histórico. Porque hoje, infelizmente, a taxa de juros no Brasil e a longevidade, o tamanho das prestações, quantas prestações a pessoa pode fazer, é feito pela média, não é feita por caso específico. A partir do cadastro positivo, nós teremos a customização do crédito, a individualização dele através dessa ferramenta. Doutor Fernando, para a gente esclarecer aqui, no primeiro bloco a gente falou que o banco de dados tem que tirar o nome em 5 anos, mas a dívida não prescreve, não é mesmo? Na verdade, o que é importante esclarecer é o seguinte, o banco de dados tem que ficar, ele pode ficar, na verdade, com até 5 anos com o nome da pessoa em seus dados. Contudo, se essa dívida que foi registrada lá no banco de dados, se ela prescreve menos tempo, por exemplo, em 3 anos,
o cadastro não pode ficar com o nome da pessoa durante 5 anos, porque não tem sentido, aquela dívida ela já está prescrita, então tem que ser retirada do cadastro. Então, esses 5 anos é o que a gente chama de prazo genérico que foi estabelecido, mas caso a caso tem que ser analisado para ver, naquele caso específico, qual seria a prescrição, porque a depender, como eu estou dizendo, às vezes a pessoa não precisa nem esperar os 5 anos, com menos tempo ela já pode ter o direito de ter seu nome retirado do cadastro de inadimplentes. E os consumidores, eles têm como buscar saber também com quem que eles estão lidando do outro lado? Existe um cadastro das empresas também? Hoje os PROCONs estabelecem isso e têm esse cadastro. Nós estamos procurando criar dentro da nossa instituição, dentro da CDL, um selo em parceria com os PROCONs, para que aquelas empresas que não tenham problema ou que tenham problemas numa ordem irrisória, um percentual muito pequeno dentro do universo das suas relações, sejam também avaliadas e sejam buscadas pelo consumidor, mostrando boa-fé, mostrando a índole do comerciante. E todo comerciante, é bom que se entenda isso, o seu maior patrimônio é o seu cliente. Quando uma empresa vai ser vendida, ela é mensurada, o valor dela é mensurado, principalmente pela sua carteira ativa de clientes. Ou seja, o maior patrimônio é o cliente. E todo comerciante quer ter uma boa relação. Então, o grande conselho que nós damos, havendo uma inadimplência, havendo um problema, seu nome sendo inscrito de forma errônea, equivocada, procure o comerciante. Eu tenho a certeza que a esmagadora maioria dos comerciantes farão a exclusão do nome lá do SPC, renegociarão a dívida, enfim, buscarão de forma conjunta uma solução. Doutor Fernando, só para a gente encerrar o programa, quais são os cuidados que o consumidor deve ter para evitar cair em armadilhas? Bem, isso é uma pergunta que é feita a todo instante, né? É uma pergunta importante porque o consumidor ele tem que lembrar sempre, em especial com cartão de crédito, ele tem que analisar não só o valor da fatura do mês, ou seja, da prestação do mês, melhor dizendo. Ele tem que analisar o valor total da compra que ele está fazendo, em especial sabendo que outras compras foram feitas e que vai chegar a fatura. Então, a dica que nós sempre damos é, na ansiedade de comprar, pense, reflita, se for possível, volte para casa, reflita mais de 24 horas e se entender, depois de colocar as contas no papel, que cabe no orçamento, compre, mas se nesse momento, essas 24 horas, certamente, se não for o caso, é o prazo suficiente para a pessoa recuar no ato de comprar. Doutor Roque, quais são as dicas? É importante o consumidor saber que a compra a prazo é uma antecipação, a antecipação de uma compra futura. Eu trago para hoje, para o dia de hoje, a compra, mas eu vou ter que pagar as parcelas. Ou eu esperaria, eu pouparia esse dinheiro e lá na frente faria a compra. E o consumidor tem que compreender isso. Ele não pode comprometer mais que um percentual da sua receita. Em geral, porque ele tem outras despesas fixas. Luz, água, aluguel, colégio das crianças, tem que farmácia. Somar tudo, né? Tem que somar tudo isso para saber qual é o seu próprio limite. Em geral, via de regra, para a classe média, se trabalha no percentual de 30%. Eu posso usar 30% da minha renda para compras a prazo, não mais que isso. 70% tem que ir para o dia a dia. O brasileiro ultrapassou muitas vezes essa linha pela inexperiência de utilização do crédito, que agora passa a ter. Mas também há a responsabilidade daqueles que concedem o crédito de entender esses limites e dizerem, muitas vezes, não para esse consumidor. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Fernando Martins, doutor Roque Pelizar, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá! O Jornal da Justiça está de volta para falar de uma situação preocupante para o judiciário brasileiro. Na última prova da OAB, apenas 10% dos candidatos foram aprovados. Inácio concluiu o curso de Direito no ano passado e, na primeira tentativa, conseguiu passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele trabalha há mais de 2 anos numa importadora de cosméticos e, por isso, teve que conciliar entre trabalho
e estudo. Como resultado de tanta abdicação para conseguir passar no exame da ordem, recentemente Inácio recebeu a carteirinha da OAB, mas nem por isso ele pretende deixar a empresa onde trabalha. Não é isso, Inácio? Como vai ser a partir de agora? A partir de agora eu pretendo, exercer a advocacia, aplicar o direito na prática, entrar nos tribunais, pegar as causas, e exercer essa profissão para a qual tanto batalhei para conseguir ser um advogado. Começando aplicando a minha empresa mesmo, pegando as causas dela, pegando uma certa experiência e futuramente, quem sabe, aí montando um escritório de advocacia. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, 100 novos cursos de direito estão à espera de autorização para funcionar. E isso representa mais de 25 mil novos alunos. Essa demanda tem provocado baixa qualidade no ensino. Frederico, que cursa o último semestre de Direito, explica que a prova é uma forma de avaliar os futuros operadores de direito, mas são necessárias algumas mudanças. Acho que a prova, ela realmente não avalia seu conhecimento analítico do direito e a forma que você deve aplicar de forma correta do direito. E isso tinha que ser realmente reavaliado e modificado, porque não está atingindo o objetivo de avaliar o potencial daquele aluno de direito para poder se tornar um advogado. Diego acabou de concluir o curso e já tem o número da OAB. Ele está de viagem marcada para fazer um mestrado no Japão, voltado para a questão social. Para ele, a prova da OAB não garante a competência do futuro profissional. O que o exame da ordem privilegia é um conhecimento enciclopédico. Então, ele quer que você saiba toda uma dogmática, sem se preocupar se você tem essa capacidade de interpretação, se você tem essa sensibilidade para interpretar os fatos sociais. Você tem que se adestrar para aquele tipo de prova, para aquilo que é cobrado, que é decorar a letra fria da lei e lembrar dela na hora da prova. Bom, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, esse foi o pior resultado desde a unificação da prova em 2010. E para comentar essa situação que põe em alerta o judiciário, a gente conversa agora com a doutora Renata Viana, presidente da Comissão de Exame da Ordem da OAB do Distrito Federal. Doutora Renata, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Bom, a gente ouvindo ali o depoimento dos candidatos, muitos nos disseram o seguinte: a prova da OAB deveria ser menos analítica e, como eles mesmos intitulam, menos decoreba. Tem como, doutora? Tem, mais analítica e menos decoreba, isso é uma evolução, na verdade, da questão pedagógica de provas e tudo, e isso, inclusive, é o que o MEC vem recomendando quando ele, por exemplo, elabora as questões ENAD, isso é algo que é uma preocupação da OAB, efetivamente, mas existe toda uma análise para que se altere o formato da prova, visando não haver prejuízos nem para o examinando, e nem para, o resultado da prova no tocante à avaliação de conhecimentos jurídicos para que ele possa exercer aí a advocacia. Essa prova é um bicho-papão, doutora? Ela é cheia de pegadinhas, que faz com que tanta gente não passe? Não, nós não vemos assim. Na verdade, o que precisa é um pouco de estudo e dedicação mesmo. O que a gente não tem visto muito bem isso de alguns alunos que geralmente reclamam, são aqueles que reclamam mais e tudo, ou que têm uma repetência seguida no exame de ordem. Aqueles que estudam e se dedicam 2, 3 meses, às vezes, passam com tranquilidade. Então, não vejo, assim, por depoimento, sou docente, sou professora há 5 anos, e não vejo isso dos meus alunos que passam, eles falam, professora, foi só estudar. Eu falei, não tem milagre, é só estudar mesmo. Não tem uma receita, né? Não tem uma receita. Bom, doutora, embora esse número estivesse na margem da OAB, 10% é muito pouco, né, doutora? Isso. Na verdade, o que se tem detectado hoje é uma evolução de alguns anos, o que vem acontecendo com o aumento indiscriminado de faculdades, isso tudo gerou uma preocupação da própria OAB, que acarretou, inclusive, com a decisão do MEC em não autorizar mais aberturas de curso de Direito. Na minha opinião, decisão acertada. Dr. Marcos Vinícius, que é presidente da OAB Nacional, entendeu esse pleito, digamos, dos advogados da própria OAB e conseguiu isso junto ao MEC. Então, acho que agora a gente está num momento onde a gente vai conseguir enxergar essa realidade, começar a trabalhar para essa alteração e para essa mudança, para que a gente não veja o exame de ordem com tanta reticência como a gente tem visto hoje. Bom, doutora, a senhora já comentou sobre esse assunto, é o que a gente vai falar agora.
porque diante desse cenário o MEC tomou uma decisão enérgica nos últimos dias, né? A partir de agora, a abertura de novos cursos de direito está suspensa. Vamos relembrar o que disse o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Nós queremos sentar com a OAB e superarmos, garantimos a qualidade do curso, por exemplo, exigindo estágios que seja acompanhado, fiscalizado, que tenha padrão e que assegure que ele possa se formar como advogado plenamente e ser um bom profissional. Então nós vamos fazer uma ampla reavaliação. E os 100 cursos que estão sendo pedidos não vão ser abertos enquanto nós não terminarmos esses novos critérios. Bom, doutor, o ministro Mercadante falou ali na entrevista dele, fechou o balcão. É o primeiro passo para tentar melhorar? Eu acho que sim. Há uma necessidade realmente de reavaliação desses cursos, da forma como eles vêm sendo autorizados. A OAB, quando dá autorização de um curso para o reconhecimento, para abertura e reconhecimento dos cursos jurídicos, ela se manifesta por meio de parecer. E esses pareceres, muitas vezes, eles só são colocados, só são defendidos por aqueles que pleiteiam o curso jurídico no ato do reconhecimento. E isso precisa ter um acompanhamento. Esse acompanhamento, enfim, em algum momento ele deve ter se desvirtuado. Essas fiscalizações, elas não foram feitas da forma como deveriam ter sido feitas, e aí nós chegamos a um ponto onde eu preciso realmente tomar uma atitude radical. Essa atitude, eu acho que essa medida, digamos assim, do MEC, ela é providencial e acho que ela tem condição de não se estender. Ao contrário, a partir do momento que ele traz esse direcionamento, as faculdades se enquadram e aí as coisas voltam ao normal. Eu acho que isso é acertado. É um pontapé, né? É um pontapé Bom, inicial. o ministro também disse que 100 novos cursos, né, devem não ser autorizados. Mas e os que já existem? O que pode ser feito com eles? A OAB, o próprio MEC, tem como fiscalizar e tentar garantir um ensino melhor? Devem, né? O MEC, quando autoriza, ele tem a obrigação de fiscalizar. E a OAB, ela tem também, nesse papel, ela tem uma função fiscalizadora também. Não é um papel fiscalizador como é o do MEC, né? A gente apenas observa praticamente e faz recomendações. Então, é um papel menos fiscalizante do que o do próprio MEC. Mas o MEC me parece que deve efetivamente fiscalizar aí. E ele faz isso hoje a partir do ENAD. A prova ENAD hoje me parece que vai ser um bom balizador aí para essa atividade do MEC. O estágio, geralmente o aluno de direito, ele começa a fazer o estágio a partir do 9º semestre, né? Começar antes, é uma boa saída também? Geralmente a partir do 7º semestre já se tem um quadro de estágio, são 2 anos de estágio obrigatório, né? Isso é uma recomendação da própria OAB, quando ela fala que o estagiário ele pode tirar a carteirinha da ordem a partir do 7º semestre. Começar antes, eu imagino que seria tudo de bom. Eu sou defensora dessa bandeira. Vou fazer disso uma bandeira porque realmente o aluno que está dentro de um escritório, já participando daquela realidade jurídica, já se movimentando nesse sentido, estudando, porque aí ele tem que estudar dentro do escritório, ninguém vai passá-lo no escritório, né? Então ele vai ter que efetivamente cumprir ali as atividades dele. Então acho que sim. Acho que o estágio ele ajuda muito. Não muito cedo, ele precisa estar ali no meio do curso, já visto algumas disciplinas importantes e a partir do 5º semestre me parece que é um bom balizador. Tá certo. Doutora Renata Viana, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ótima tarde, bom feriado. Obrigada a vocês.